Mateus capítulo 16. Diga assim comigo, querido: eu sou da turma de Jesus. Tá bem? Pergunta para quem está do teu lado: você é mesmo da turma de Jesus? Vamos descobrir hoje. É hoje que nós vamos descobrir esse negócio. Aleluia. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Diz assim, olha a palavra de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, peça ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que fale ao teu coração, que use esta pessoa que você está vendo, não com as suas capacidades, as minhas capacidades, mas que me use apenas como vaso para falar com o Espírito de Deus através da minha vida para você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, usa-me como vaso quebrado, como vaso que quebra, como vaso de barro, para transmitir essa preciosa palavra que é do Senhor para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Fica comigo aqui. Queridos, Jesus está indo para o noroeste da Galileia, para uma cidade chamada Cesareia. Não ficava tão perto do ponto onde Jesus estava. Era um lugar distante. E como sendo um lugar distante, Jesus aproveita ali para conversar com os seus discípulos. E nessa conversa, Jesus procura saber o que o povo estava falando dele. Interessante isso. Até Jesus queria saber o que o povo falava dele. Às vezes a gente quer saber o que o povo está falando da gente. Mas por que é que Jesus queria saber o que o povo estava falando dele? Ora, porque Jesus era o povo para quem Jesus pregava, era o povo para quem Jesus operava milagres, era o povo para quem Jesus caminhava, estava. O objetivo dele era entre esse povo, e ele queria saber o que este povo estava falando a respeito dele, e como resposta ele recebe a seguinte resposta: olha, Jesus, o povo anda comparando o Senhor com alguns profetas, João Batista, Elias e Jeremias e alguns outros mais, mas assim, os tops são estes: João Batista, Elias e Jeremias. Interessante também notar agora que Jesus estava sendo comparado pelos profetas mais radicais ou mais bravos que Israel já havia tido. Se pensarmos em João Batista era tão radical com ele mesmo, com o Evangelho, que até a sua forma de vestir e comer era diferente de todo mundo. Ele escolheu uma vida assim. O próprio João Batista é dono da frase raça de víboras. João Batista, gente, era um pastor bravo. Se a gente pensar em Elias não era fácil não. Com Elias era preto no branco. Com Elias, ou o negócio era Deus ou era Baal. E se fosse Baal, Elias orava e Deus tacava fogo no povo. Não era tão fácil. O pastor Elias também. E Jeremias, profeta também, que pregou a palavra para ouvidos que rejeitavam essa palavra, mas pregou de tal forma que a vida toda foi rejeitado pela própria família, foi preso, mas nunca modificou a mensagem.
contigo essa mensagem. O povo comparou Jesus a esses profetas radicais e bravos. E hoje a gente percebe que quando se pensa em Jesus e seu ministério, a gente percebe que o pessoal também está achando assim: Jesus é legal, Jesus tem palavras boas, é gostoso Jesus. E de repente eu penso assim, que hoje a gente pensa isso, mas o pessoal, quando comparou Jesus e a sua mensagem com uma mensagem dura. E hoje a gente vê o povo meio que visualizando um Jesus do oba-oba, um Jesus que passa a mão na cabeça mesmo. Talvez a gente precise refletir um pouco essa mensagem. Será que realmente é assim? Será que Jesus é esse mesmo que a gente imagina? Pois bem, mas Jesus ficou quieto ao ouvir essa resposta. Eu não acho que Jesus esperava que eles acertassem quem era Jesus, o povo. No entanto, o silêncio de Jesus levou a uma próxima etapa. Uma próxima pergunta. Tudo bem, o povo acha isso de mim. Mas e vocês que são meus discípulos, o que vocês acham de mim? Quem sou eu para vocês? Rapidamente, o apóstolo Pedro, que é rápido no gatilho, já deu logo a resposta para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga comigo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem. Jesus olhou para ele e disse: Acertou, Pedro. Mas você acertou não porque você é inteligente, não porque você pesquisou na internet, no Google, e saiu o resultado de quem eu sou. Você, Pedro, acertou porque o meu Pai contou para você. O meu Pai te revelou. Por isso você sabe quem eu sou. Para você entender algo da importância, do peso, do valor dessa resposta, presta atenção. Se Pedro tivesse dito apenas: Tu és o Cristo, na época de Jesus, os judeus esperavam um enviado que fosse uma espécie de super profeta que restauraria Israel, mas não passaria de profeta, não passaria de um missionário enviado. Por isso Pedro disse: Tu és o Cristo, e completou. Porque diga comigo assim: Jesus é mais do que um profeta. Por isso Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quem é? Peixe? Qualquer? Tem um ditado assim: filho de peixe, peixinho é? Não é assim? Filho de peixe, peixinho é. Então Pedro estava dizendo, mais ou menos, trocando em miúdos, o seguinte: Jesus, Tu és sim um enviado, Tu és sim um grande profeta, mas Tu és Deus. É como se Pedro virasse para a sua classe de colegas e dissesse: Irmãos, eu estou tendo uma grande revelação. E que revelação é essa? Eu sei que Deus é mais do que uma pessoa. Deus se subsiste em 3 pessoas. E eu estou diante de uma dessas pessoas. Jesus é Deus. Um Deus que se fez carne, habitou entre nós, e portanto Jesus também é Deus. É como se ele tivesse essa revelação. É como se ele tivesse essa direção do Pai. O interessante é que Jesus disse isso para ele: Não foi você, pela sua capacidade, que descobriu qual sou Deus, mas meu Pai contou para você isso. Porque se um sujeito disser assim: Jesus é um iluminado, é um homem iluminado, um homem assim, ele ainda não está tendo a revelação de fato de quem é Jesus. Ainda não está. Que Jesus é mais do que um profeta, é mais do que um iluminado. Jesus disse para Pedro: Muito bem, Pedro,
Já que você descobriu isso pelo meu pai, eu vou te contar uma coisa. Está vendo? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí, meu amado, você diz assim, mas como assim? Alguns dizem assim que a pedra que Jesus se referia era Pedro. Mas o próprio Pedro diz que a pedra é Jesus. Então, entre os dois, eu fico com Pedro que diz que Jesus é a pedra. Jesus é o alicerce. Jesus é a rocha firme pela qual o crente tem que ficar sustentado nele. Jesus estava dizendo assim: eu firmarei, eu fundarei a minha igreja aqui, sobre esta pedra. Jesus estava dizendo: sobre mim mesmo eu edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte, irmãos: quando se fala em igreja hoje, a gente logo pensa no endereço. Por exemplo, a nossa igreja fica aqui na Rodelina Rodrigues Pena 85. Quando se fala em igreja, a gente pensa assim: na igreja lá, fulano da Quadrangular, da Batista, da Assembleia de Deus. Hoje é assim. Mas o que Jesus estava falando aqui não era no endereço de igreja. Igreja, para a época de Jesus, era um agrupamento de pessoas, era uma junção de pessoas. Jesus estava dizendo assim: eu vou juntar uma turma, vou agrupar umas pessoas. Ele estava com 11 ali. Vou agrupar umas pessoas e nós fundaremos a igreja. Eu edificarei a minha igreja. A partir deste ponto de vocês, que tipo de igreja estaria sendo ali agora, ou estava nascendo ali? A igreja que está sentada nessa pedra. Ora, quem é essa pedra? Jesus é essa pedra. E quem é Jesus? Como Pedro descreveu, Jesus é Deus. Se um sujeito olhasse para Jesus hoje, olha para Jesus, diz: ele é um grande profeta, ele não pode fazer parte dessa igreja. Se um sujeito fala, ele é um grande mestre, ele não pode fazer parte dessa igreja. Só faz parte dessa igreja aqueles que creem que Jesus é Deus. Só faz parte dessa turma quem crê que Jesus é Deus. Amém, irmãos? Outro dia eu estava em certa instituição e disseram para mim lá assim: Jesus é realmente um mestre, erudito, um grande profeta. Não faz parte do corpo da igreja. Uma pessoa que considera Jesus como um grande profeta, erudito, um iluminado. Jesus é Deus. Se tivesse ensinado para mim, para você, para nós, que Jesus era um grande líder, nós seguiríamos Jesus como um líder apenas. Se tivesse ensinado que Jesus era rei, nós apenas iríamos fazer as honras do rei, se curvando para ele. Se tivesse dito que Jesus é um chefe, um grande chefe, nós obedeceríamos a esse grande chefe. Mas Jesus não é nada disso. Jesus, ele é Deus. E Deus a gente adora. Diga comigo: Deus a gente adora. Portanto, meu querido, Jesus é digno da adoração daquela turma que é dele. Será que eu estou vendo alguém da turma de Jesus por aqui? Será que tem alguém aqui que crê que Jesus é Deus? Aleluia! Eu faço parte dessa turma que crê que Jesus é Deus. Aleluia! Então Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu vim em carne, eu sou Deus, e eu vim libertar você, Pedro, porque eu sou Deus, porque eu sou Deus. Agora, o que significa adorar a Jesus? Para nós que somos os adoradores, quando a gente fala em adorar Jesus, o pessoal dos irmãos da música, do louvor, logo já relacionam adorar Jesus à música. Vamos subir do púlpito, vamos ministrar louvor, vamos começar a adorar. Você falando, adora Jesus. Isso é elogiar a Deus, isso é cantar para Deus, é elogiar Jesus através de canções, mas isso não tem nada a ver com a adoração bíblica. Pastor, o que é adoração? Nós que somos a igreja, nós que somos a turma de Jesus,
primeira delas, o que é adoração? Diga comigo, adoração é pedir perdão. Adoração é pedir perdão. Adoração, no Antigo Testamento, era aquela pessoa que pegava um animalzinho e ela levava esse animalzinho até Jerusalém para ser sacrificado no templo, porque ela sentia-se ali pecadora, e ela agora estava levando um substituto no seu lugar, e ela estava conduzindo aquele animal para que fosse sacrificado no seu lugar. Isto era tido como adoração. Adoração é pedir perdão. É como aquela mulher samaritana que um dia disse para Jesus: Jesus, os nossos pais nos ensinaram que nós temos que adorar aqui no Monte Gerizim, mas vocês dizem que nós temos que adorar lá em Jerusalém. Afinal de contas, como assim? Não estou entendendo. Ou a gente adora para pedir perdão aqui em Gerizim, ou a gente adora para pedir perdão lá em Jerusalém. Jesus respondeu: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo que para pedir perdão agora era necessário que em qualquer lugar, em qualquer momento, o adorador pudesse, seja em Jerusalém, Samaria, Brasil, Naguarituba, onde a gente está, nós tivéssemos a consciência de pedir perdão agora pelos nossos pecados. Senhor, nos perdoa agora. Não é um lugar específico. Adoração é pedir perdão. Será que faz sentido pedir perdão para adorar a Deus? Faz. Por quê? O nosso Deus é criador, amém, irmãos? O nosso Deus é infinito, amém, irmãos? Nós somos criaturas e nós somos finitos. Nosso Deus é limitado, ilimitado, nós somos limitados. O nosso Deus é santo, amém, irmãos? E quando eu falo em santidade, eu penso que na minha, ou até onde eu consigo ser santo para Deus, eu estou muito longe, mas muito distante, infinitamente distante da santidade de Deus. Por mais bom que eu seja, eu estou infinitamente longe de ser bom quanto Deus é. Então, eu preciso reconhecer em primeira instância, nessa relação que tem com Deus, quem Deus é e quem eu sou. Deus é grande e eu sou infinitamente pequeno perto dele. Deus é Deus eterno e eu sou finito. Deus é assim. Como é que a minha palavra encontra Deus? Quando é que a minha adoração começa a encontrar Deus? A minha adoração começa a encontrar Deus quando eu começo a dizer para Ele perdão. Senhor, eu não sou nada, o Senhor é tudo. É como aquele publicano dizendo: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. É como aquele homem que reconhece que Deus é tudo e que eu não sou nada. Eu vou contar uma história para vocês aqui de dois amigos, e vou intitular esses dois amigos como A e B. O amigo A estava muito necessitado de uma informação que poderia mudar a história da vida dele. E o amigo A disse ao amigo B: me ajude, porque sem essa informação eu vou ficar prejudicado. E o amigo B então se empenha em ajudar o amigo A. E na caminhada dessa investigação, o amigo B descobre a informação que o amigo A estava precisando. E quando ele descobre a informação que o amigo A estava precisando, ele percebe que aquela informação seria útil para ele também, que aquela informação poderia fazer diferença para ele também. E ele resolve agora esconder do seu amigo A e não falar nada para ele. Pois bem, os dois se encontram e o amigo A diz para o amigo B: e aí, você achou aquela informação que eu precisava, que é vital para mim? O amigo B diz: não, eu não achei. Mas como assim? Você estava tão perto de achar a informação, mas eu não achei a informação. Infelizmente, os dois viram as costas. O amigo A vai para um lado, entristecido, o amigo B vai para o outro lado. Na altura de uma certa distância, o amigo B coloca a mão na cabeça e diz: eu não posso fazer isso. É bom para mim, mas é vital para o amigo A. Eu preciso contar para ele que eu menti e que eu já estou de posse dessa informação. Ele corre até o amigo A e diz para ele: escuta, meu amigo, eu achei a informação que você estava precisando. Eu menti para você, eu não fui correto com você,
Mas eu queria que você pegasse essa informação. O amigo A então pega a informação. Os dois, cada um vão para o seu lado. Tempos mais tarde, os dois se encontram. E o amigo B, ainda com aquilo engasgado, diz para ele: olha, me perdoe, que eu menti para você. E o amigo A diz assim: não tem problema, eu sei porque você mentiu para mim. Como assim você sabe porque eu menti para você? Eu sei que você mentiu para mim porque você é mentiroso. Calma, eu não sou mentiroso. Eu menti para você, mas eu não sou mentiroso. Você é mentiroso. O amigo A então diz, o amigo B diz: escuta, eu não sou mentiroso. Você é. O amigo A diz: então vamos fazer o seguinte: se Jesus estivesse no teu lugar, você acha que Jesus mentiria para mim? Você acha? O amigo B responde: tenho certeza que Jesus não faria isso. Sabe por quê? Mentir só é possível a mentirosos. Assassinar só é possível a assassinos. Roubar só é possível a ladrões. Adulterar só é possível a adúlteros. O que acontece é que eu não sou mentiroso porque eu menti. De repente você mentiu e agora é mentiroso. Não, você é mentiroso por causa da natureza caída que já existe dentro de você. Somos uma essência caída, uma natureza caída. Nós somos isto. Nós somos pecadores, não porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É a nossa essência. Está dentro de nós pecarmos. Mentir só é possível ao mentiroso. Matar só é possível ao assassino mesmo. Ao adúltero mesmo. Você não é adúltero porque adulterou. Na verdade, a tua essência é adúltera. Esta é a realidade do ser humano que se rebelou, que caiu. Agora, como é que faz um Deus tão santo como o nosso, ter que carregar um pecador como eu e você? Como é que faz agora para esse Deus tão santo pegar um Robson e carregar na sua santidade esse traste chamado Robson, que tem na sua essência a mentira, que tem na sua essência tudo aquilo que provém de uma natureza pecaminosa? Agora, o que é que Deus faz? Eis o ponto aqui, meu querido. O que é que Deus faz? Ele tem uma saída. Porque esse Robson, ele tem que ser lançado na inexistência. Ele tem que ser morto. Porque a santidade de Deus não pode, não é compatível com o meu pecado. Então, o que é que Deus faz para carregar esse Robson? Deus, como é que Deus faz? Ele me faz morrer sem tirar a minha existência. Ele descobriu uma maneira de fazer com que eu morresse sem tirar a minha existência. Ele descobriu uma maneira de fazer você morrer sem tirar a sua existência. Como é que ele fez, pastor? Ele me pegou e me colocou em Jesus. E Jesus foi para a cruz e morreu no meu lugar, e eu morri junto com ele naquela cruz. Aleluia. Ele me pega, ele me funde, ele me coloca em Jesus, e Jesus na cruz do Calvário morre, e morre com ele também o velho Robson. Aí vem aquilo que é mais precioso. Eu vou exemplificar melhor para você. É como se o pai pegasse o Robson pelas mãos e levasse até Jesus e dissesse: Jesus, mata ele. E Jesus diz assim: tudo bem, pai, eu vou fazer isso. Jesus me pega pelas mãos, Jesus morre no meu lugar, seu sangue está sobre mim. Jesus me leva de volta até o pai e diz: pai, aqui está o Robson. Pai, este Robson agora já está morto. Você já matou ele? Já matei ele. Eu estou vendo o seu sangue
Agora, Pai, eu te peço, adota ele como filho, adota o Robson como filho. E o pai diz assim: adotar ele como filho, como você, meu filho, igualzinho você. Exatamente. O Robson também vai ser filho, como Jesus é filho também, por adoção, igual. E Jesus olha para o Espírito Santo e diz assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, agora que ele já está morto e que o Pai já adotou, eu quero que você agora habite nele. Aí o Espírito Santo olha para mim e diz assim: o sangue de Jesus já lavou ele dos seus pecados, agora eu vou habitar nele. Aí vem o Espírito Santo e habita em mim. Aleluia. É assim que acontece a obra redentora. É assim que o Espírito Santo vem. E é aqui que começa a adoração. A turma de Jesus entende isso. Quem pertence a Jesus sabe que Ele é Deus e que adorar a Jesus significa pedir perdão, que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu preciso da misericórdia do Senhor. Aleluia. É neste momento que eu entendo, irmãos, que quando eu peco, eu não tenho que dizer assim para Deus: Deus, me perdoe porque eu menti. Não é assim a verdadeira oração. Eu tenho que chegar diante do trono, diante do Senhor, e dizer: Pai, eu desci da cruz mais uma vez, né? Eu errei, né? Eu errei de novo, né, Pai? Pai, me perdoe, porque a minha natureza, nem eu me suporto, Pai, nem eu me aguento. Mais uma vez eu fiz feio, mais uma vez eu pisei fora da tua cruz, eu saí da tua cruz. Agora, Pai, me assenta de novo, Pai, me coloca de novo nessa cruz, faz morrer de novo esse velho homem, faz novamente morrer essa natureza, essa carne, porque eu sou assim. Eu não posso chegar diante da cruz como um bonzinho. Pai, me perdoa porque eu menti, como se fosse um bonzinho que deu uma escorregada e aconteceu uma tragédia na vida dele. Irmão, enquanto eu e você não percebemos que diante de Deus nós não somos nada, não tem ninguém bonzinho aqui nesse lugar. Nós chegamos diante da cruz como pecadores que somos, que merecemos o inferno, mas pedimos a Deus todas as vezes: me perdoe, Jesus, e me pregue de novo nessa cruz, o meu velho homem, com essa natureza. Me aceita de novo, Jesus, me aceita mais uma vez. Eu não mereço, mas eu estou pedindo para o Senhor me aceitar mais uma vez. Sabe o que o Pai faz? Ele diz assim para você: filho, vem cá, esquenta não. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Vem cá, faz morrer de novo a sua natureza. Vem para cá, sobe aqui nessa cruz e faz morrer o teu velho homem de novo. Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos. Jesus estava dizendo: eu sou Deus e você é pecador. Eu mereço o inferno, eu mereço que o Senhor me mande de cabeça para o inferno. Irmão, você merece ir de cabeça para o inferno. Mas Ele escolheu te salvar, Ele escolheu te amar, Ele escolheu você e a mim com todos os meus defeitos. Se você olhar essa pessoa que está do teu lado, parece que até é uma pessoa bonitinha, legal, mas eu não sinto isso, parece uma pessoa tão legal. Eu sou um cara legal. Que legal nada. Dentro de você tem uma natureza pecaminosa, caída. Você não é legal nada. Você não tem que chegar diante da cruz dizendo: eu sou legal. Você tem que dizer assim: Jesus, tenha misericórdia na minha vida, tenha misericórdia. O que a adoração é? A adoração é pedir perdão. Aí começa a verdadeira adoração. Quando eu faço aquilo que faço para Deus, sabendo que eu não mereço fazer.
afastado do Senhor. E o tinhoso, e o capiroto, e o diabo, é isso que ele faz todos os dias. Ele fica convidando você para descer na cruz de novo. Ele vai até você, ele fica lá, rapaz, não tem problema nenhum, desce daí de novo, rapaz, viu, tem uma baladinha ali, vamos lá, desce de novo, aqui embaixo o negócio está gostoso. O tinhoso fica em cima de você em todo lugar que você está, te convencendo a fazer o velho homem descer de novo, a se esfregar e a descer. Mas aí você que está lá com o seu velho homem crucificado, você que é da turma de Jesus, vai olhar para o tinhoso e vai falar assim para ele: eu não vou descer daqui não. Você já não percebeu que eu não faço mais parte da tua turma? Você já não percebeu que agora já está crucificado em mim o velho homem, e quem vive em mim é Cristo? Você já não percebeu? Você conhece a história, irmão? Sabe como é a história? Lá no céu, num tempo, um anjo se rebelou. E nessa rebelião, diz a Bíblia que um terço dos anjos foram ali também, juntamente com esse anjo que se rebelou, foram arrastados do céu. Chegaram aqui na terra. Este anjo também colocou o homem na sua rebelião. Sabe quem somos? Sabe quem é eu e você aqui? Sabe quem nós somos, irmãos? Nós somos da turma que saiu dessa rebelião e voltou para Deus. Nós somos dessa turma que disse: nós não queremos mais viver distantes de Deus. Eu não quero mais viver debaixo da sombra das patas desse tinhoso. Eu quero agora viver na sombra da cruz do Calvário pregado, meu velho homem com Cristo Jesus. Aleluia. Ele vai convidar você muitas vezes para descer da cruz, para se revelar de novo. O tinhoso vai querer que você se revele de novo, que você volte para a turma que está revelada com Deus. Mas eu e você somos daqueles que já acertaram as contas com Jesus. Jesus disse: eu vou fazer aqui, eu vou edificar minha igreja, eu vou juntar uma turma aqui. Aleluia. Estava com 11 aqui, eu vou juntar essa turma. E essa turma vai acreditar que eu sou Deus. Essa turma vai acreditar que eu sou homem, mas que eu sou Deus encarnado no homem. Eu sou Deus. E eu vim para libertar esse homem. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus é filho de Deus. Sabe, meu amado? Essa é a primeira conotação da adoração. O que é a adoração? Pedir perdão. Porque eu não sou nada. Por isso que o bonzinho vai para o céu. Porque o homem não está sendo julgado apenas por causa daquilo que ele faz. O homem está sendo julgado diante de Deus por aquilo que ele é, por aquilo que aconteceu na rebelião. Todo homem nasce, tão bonitinho, Manuela, né? Manuela tão bonitinha, a gente consagrou Manuela hoje. Aí alguém diz assim: mas a Manuela tem pecado, pastor, não é possível. A Manuela essa criança não tem pecado, pastor. Imagina, pastor. Você é doidice. A Bíblia diz que a Manuela é pecadora. Não porque ela fez alguma coisa e seus pais estão tristes com ela. Não fez nada. Quem fez? Seus pais lá atrás. Estou falando de Adão e Eva, que pecaram diante de Deus. Por isso, a Manuela vai ter que sair do estado de rebelião e vai ter que fazer como Jesus fez com o Robson. Jesus vai ter que fazer com a Manuela, fazer ela morrer sem ela deixar de existir. E a Manuela vai ter que se entregar para Jesus. Segunda e última conotação da adoração. Sabe o que é adoração? Diga comigo assim: adoração é um processo que visa me transformar num sujeito mais parecido com Jesus. Isso é adoração.
Um dia, quando todos nós estivermos diante da glória do Senhor, você é tão parecido com Jesus, mas tão parecido com Jesus na glória, que os anjos vão ficar procurando onde está Jesus, onde está Jesus. E tão parecido com o que você é, como você é de Jesus. E tão parecido. Dá uma olhada no Senhor, pergunta para você. Diz para ele se está parecido com Jesus. Ah, meu querido. Só que se ele não estiver parecido com Jesus, e temos irmãos aí que estão irreconhecíveis. Tem os irmãos aí 007 de Jesus. Ninguém sabe quem é. São os infiltrados. Ele é crente só na hora do domingo aqui na igreja. Mas quando ele sai dos portões aqui, ele volta para a rebelião declarada contra Deus. Tem gente que se rebela declaradamente contra Deus. Acha que Jesus aqui é apenas uma atividade social, onde nós estamos aqui juntos e estamos aqui falando de Jesus. Não, Jesus é mais do que isso. Jesus é mais do que isso. Eu já saí fora da rebelião. Eu já saí fora dessa rebelião e eu estou na turma que é de Jesus. Aleluia, eu sou dessa turma. Jesus diz assim então para os seus discípulos: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja é essa que crê que eu sou Deus. A minha igreja é essa que sabe que é dependente, pecador e se entrega para mim. Esta é a minha igreja. E eu sou o Senhor dessa igreja. E aí, meu querido, a gente vê muita gente confundindo isso aqui. Olha. Presta atenção aqui. A gente vê muita gente confundindo. A gente vê gente dizendo assim: pastor, essa passagem está dizendo que é o inferno que ataca a igreja. Não, não é o inferno que ataca a igreja. Jesus está dizendo que nós, igreja, vamos atacar o inferno. Nós, igreja, vamos lá na porta do inferno. Quantos aqui já assistiram aí filme de castelo, né? Nesses filmes de castelo, você nunca vai ver num filme desse o seu líder lá dentro do castelo gritando: pega a porta agora e avança contra os inimigos. Não, a porta não é instrumento de guerra, a porta é instrumento de defesa. Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Significa que é a igreja que ataca, é a igreja quem avança, é essa igreja que tem como Deus o Senhor Jesus, é essa igreja que vai lá e que pisa na porta do inferno. E o diabo que se cuide com essa igreja, o diabo que se cuide, porque nós arrombamos todas as portas do inferno, todas. Onde tem a porta da destruição, a igreja chega lá com a vitória da restauração. Onde tem a porta do desânimo, a igreja chega lá com a vitória do ânimo do Senhor. Onde tem a porta da morte, a igreja vai lá e anuncia a porta da vida, que é Cristo Jesus. Aleluia. É a igreja quem avança. Começou com 11. Digo 11 porque não chega para aí Jesus mesmo. Começou com 11. Daqui a pouco eram 70. Daqui a pouco eram 500. Quando chegou a 500, Jesus ascendeu aos céus. Morreu, ressuscitou e foi aos céus. E Jesus deu uma ordem para esses 500 e disse para eles: vão para Jerusalém e esperem até que do alto sejam revestidos pelo Espírito Santo. Essa promessa demorou 10 dias aproximadamente para se cumprir. Em 10 dias, dos 500 só ficaram 120. Dos 500 só ficaram 120 por causa de 10 dias que Jesus demorou, entre aspas, para enviar o Espírito Santo. Está vendo por que nós precisamos de perdão, gente? A gente desanima rápido, a gente se afasta rápido. Mas os 120 estavam ali, e a Bíblia diz que eles foram revestidos pelo Espírito Santo. E esses 120 receberam a promessa de serem testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando essa promessa se cumpriu, escute, estou terminando. Quando essa promessa se cumpriu, a Bíblia diz, preste atenção, a respeito do avanço da igreja, que chegaria até os confins da terra.
Naquela época, a Judéia de Jesus, o Oriente, estava ali à sua frente, que era que o Evangelho chegasse ali pelo Oriente, ou seja, que o Evangelho chegasse na China, na Coreia, no Japão, ao Ocidente, que o Evangelho chegasse no Brasil, no Chile, ou seja, nós somos os confins da terra de onde Jesus anunciou lá, que o Evangelho chegaria. Eu estou querendo dizer que essa igreja aqui, está vendo essa igreja, com aquelas que professam Jesus como Deus, assim como aquela igreja formada por 500 pessoas viu Jesus subindo, essa igreja agora, edificada sobre a pedra, com incontáveis e inúmeros de crentes entregues a Jesus, a igreja que lá atrás viu Jesus subir, esta igreja verá Deus, Jesus descer com poder e glória para buscar o seu povo, que diz: Jesus é Senhor da minha vida, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu já saí da rebelião do inferno e estou na turma de Jesus, que vai morar no dia do céu. Pergunto para você: você é da turma de Jesus? Ou você anda se rebelando aí? Você anda se rebelando, volta para a cruz. Diz para Jesus: errei de novo, né, Jesus? Pisei feio na bola de novo. O Senhor me aceita? Jesus, me aceite. Tenha misericórdia de mim. O Senhor, quando me escolheu, sabia que eu era esse pecador miserável aqui. Me recebe de novo. Vamos colocar em pé, irmãos. Bem. Aleluia, Jesus. Sabe o que é pecado? A tradução dessa palavra pecado é errar o alvo. Isso a gente faz toda hora, irmãos. A gente erra o alvo sempre. O pastor aqui é pecador. Essa mensagem não é para dizer que você é um pecador e o pastor não é. Também sou. Eu tenho que visitar o pé da cruz todos os dias. Todos os dias eu tenho que dizer para Jesus: me recebe de novo, Jesus. Me recebe de novo. Eu queria que nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, come mesmo, e aí come e beba do pão e do cálice. Eu queria que eu e você, depois de ouvir essa palavra, se Jesus é Deus na sua vida, se Jesus é Senhor, porque nós estamos assistindo a uma multidão que está sendo ensinada que Jesus é um balconista, que Jesus é aquilo que a gente quer que ele seja. Esquece todo esse evangelho banal, esse evangelho mentiroso. O evangelho é aquele que prega que Jesus é Deus e que eu não sou nada. Até para você pedir para Jesus, toma cuidado, vai devagar. Vai devagar. Vai pedindo misericórdia. Vai dizendo: eu não mereço, Jesus. Espero que você que entendeu que Jesus está falando com você, dá uma passadinha na cruz hoje, irmão. Dá uma passadinha lá. Diga para ele: Jesus, eu não sou nada. Às vezes eu penso que eu sou alguma coisa. Diga para ele: Jesus, às vezes eu quero decidir, eu quero fazer. Eu vejo tanto crente dizendo assim: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou parar com isso, eu vou parar com aquilo. Se Jesus é Senhor da tua vida, é Ele quem diz a hora de parar. É Ele quem diz a hora de continuar. É Ele quem diz para você o que você vai fazer. Não é pastor, não é ninguém, é Ele. É Ele que fala para você. É Ele que está te dando um abraço aqui nessa noite, dizendo: filho, me esquenta a cabeça. Meu sangue te purifica de todo o seu pecado. Aleluia. Se o tinhoso anda fazendo você descer da cruz aí, meu querido, Deus: Senhor, me perdoa. E fala para esse tinhoso que você já saiu dessa rebelião: estou fora. Eu estou fora. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Nessa altura eu creio que você já está entendendo que adorar é pedir perdão. Aleluia, Jesus.
reconhecer que nós não somos nada, Jesus, que nós não temos nada, que tudo que é em nós é teu. Se temos alguma coisa que é tua, Senhor, é teu. Nós temos o privilégio de sermos filhos, chamados de filhos, adotivos, adotados pelo Senhor, recebidos pelo Senhor. Nós somos filhos. Aleluia. E o Senhor habita em nós através do teu Espírito Santo. E o Senhor nos capacita para realizar essa obra sublime chamada missão da igreja. Muito obrigado, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa ter alcançado, Pai, o coração de todos nós. Que ninguém esteja em estado de rebelião declarada contra o Senhor. Porque, Senhor, ao adorador cabe apenas duas opções: ou ele te adora, ou ele te rejeita. Mas quem rejeita o Senhor está por conta própria, está, Senhor amado, sobre os seus riscos, sobre a sua decisão. Mas nós somos o povo que não te rejeita, nós somos o povo que te adora, dizendo: Tu és Deus, Tu és Deus, aleluia. Tu és Senhor das nossas vidas, Tu és Senhor da nossa história, aleluia. Vai dando glória a Deus aí, meu querido, vai deixando Deus agir, porque uma vez que o crente é limpo, o Espírito Santo dá uma olhada e já quer entrar dentro dele, aleluia. O Espírito de Deus já está querendo batizar você, o Espírito Santo já está querendo fazer um grande agir aqui nesse lugar. Oh, aleluia, oh, aleluia. Pega essa pessoa que está do teu lado, ela por ela, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Uns aos outros vamos orar. Se a trombeta soar agora, aleluia. Oh, aleluia. Os parecidos com Jesus vão para a glória. Os que se parecem com ele vão subir. Oh, aleluia. Ele é fiel. Senhor, restaura a tua igreja. Se a tua igreja está enferma, cura a tua igreja, Senhor. A começar em mim, meu Deus. Começa, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia.
inferno não prevaleceram contra essa igreja. Nós somos a geração que vai trazer Jesus de volta. Nós somos a geração da promessa, igreja. Nós somos a geração que verá o Filho do Homem descendo sobre a nuvem. Nós somos essa geração que está dando dor de cabeça para o inferno. Oh, aleluia! Aleluia! Se você está entendendo, nós vamos agora terminar falando para Ele a glória. A Ele a glória. A Ele que é Deus. A Ele que não é profeta. Ele é Deus. Aleluia! A Ele a glória. Ele é Senhor da tua vida. Eu quero convidar os que são da turma de Jesus, que já saíram do estado da rebelião, para viver a sua vida com Cristo. Quero convidar você a ceiarmos agora na mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Nem a presidente Dilma, nem nenhum governante do mundo, se ele não entregar a sua vida para Jesus e reconhecer Jesus como Deus, ele não pode sentar nessa mesa com a gente. Não pode. Essa mesa é só para aqueles que já têm o sangue de Cristo chapiscado aí na tua mente, na tua vida, no teu corpo. Aleluia. Você já está lavado pelo sangue de Jesus, amém? Então nós vamos agora convidar os presbíteros da igreja que vêm aqui à frente, para que os irmãos que vão tomar a ceia do Senhor permaneçam em pé. Aqueles que vão tomar a ceia do Senhor permaneçam em pé. Os que tomam a ceia do Senhor são aqueles que são batizados, são aqueles que já fizeram essa decisão. Quem não fez ainda, faça isso, querido, em nome de Jesus. Aí você diz: pastor, eu não estou bem para tomar a ceia. Então, agora mesmo, dá um pulinho até a cruz e diz para Jesus: Jesus, eu errei de novo, me ajuda. Me ajuda, Jesus. De novo eu errei. Você entendeu? É assim que a gente faz. Aí Jesus olha para a gente e abraça e diz: tá bom, filho. Vamos começar daqui para frente. Vamos. Vai dar certo agora. Amém? Quero te convidar neste momento, junto com a liderança da igreja e dos presbíteros, para você, junto comigo, orar. Nós vamos consagrar os elementos. Eu sinto Jesus aqui em nosso meio. Amém? Quero convidar o presbítero Reginaldo que ora, consagrando o elemento que representa o corpo e o sangue de Jesus. Que a igreja possa se render ao Senhor Jesus. Que toda a igreja possa realmente permitir que o Senhor reine nessa noite no seu coração. Que a igreja possa então estar pronta para ceiar diante de Deus. Senhor, nós te consagramos, Senhor, esses alimentos diante de Ti. Queremos te consagrar juntamente com isso, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias que nós estamos, Senhor Jesus. E realmente, Senhor Jesus, nessa noite, o Senhor possa transformar o nosso coração. Que saímos dessa igreja de uma forma diferente, renovada na Sua presença. Te consagramos, Senhor, este alimento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar os diáconos que vão servir a ceia do Senhor. Deus que sonda
31. Queria que você ouvisse, porque eu considero esse capítulo da Bíblia como uma verdadeira martelada, marretada na cabeça do diabo. Aqui estão as provas do amor de Deus. Romanos capítulo 8, verso 31, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem o Facebook, nem o MCN, nem essa namorada, nem esse namorado, nem esse adultério, nem esta causa que me separa do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Não vou pedir para você aplaudir que você está com a mão ocupada, mas eu vou pedir para você dar glória a Deus, a este Jesus que é Deus, a este Jesus que é Senhor. Amém? Glória a Deus. Jesus, na noite em que foi traído, Jesus Deus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e deu graças e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, comei todos, comei dele todos, disse Jesus. Vamos comer e participar agora em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que privilégio, Senhor, fazer parte desta igreja que vai morar no céu. Que privilégio fazer parte desse corpo. Que privilégio, Senhor, fazer parte dessa turma edificada no Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice em suas mãos e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Porque todas as vezes que vos reunides, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vos reunides, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Eu convido essa igreja, que é a geração que vai fazer Jesus descer, a tomar agora desse cálice que representa o sangue de Jesus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Glória,
cruz do Calvário, que nos justifica de todo o nosso pecado, que nos livra das acusações do inferno, que nos tira do estado de rebelião, Pai, que nos leva, Senhor, direto para o céu, em Cristo Jesus. É através de Jesus que nós enxergamos o Senhor como Pai, e é através de Jesus que o Senhor nos enxerga como filhos, e por isso, Senhor, eu te agradeço por essa igreja comprada e lavada pelo teu sangue, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se assente, louvando o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós estamos agora. Meus irmãos, não se esquecessem dos presbíteros para ministrar assim para as irmãs que cuidaram das crianças. Amém? Amém, querida igreja? Quantos receberam de Deus a palavra do Senhor? Amém? Graças a Deus. Só tenho um aviso. Terça-feira começamos aqui uma campanha de oração. Campanha de oração e campanha de libertação. Nós vamos estar orando por sua família, vamos estar orando pela sua vida, pelos históricos, né, das repetições de coisas que muitas vezes nunca mudam. Ano passa e entra ano, você vê a mesma história. Vamos convidar Jesus para entrar aí em nome de Jesus, para mudar essa história. Então, toda terça-feira do mês de julho vai ser campanha de libertação. Se você conhece pessoas que estão assim perturbadas, muitas vezes encarceradas por Satanás, traga aqui, vamos orar e vamos expulsar também em nome de Jesus. Nós vamos avançar e as portas do inferno não vão prevalecer, em nome de Jesus. Amém? Toda terça-feira. Amém, queridos? A gente já deu os avisos. Vamos colocar em pé. Vamos para a nossa casa, renovados e abençoados do Senhor. Não esqueça de fazer a sua inscrição no acampamento, aí nos dias 28 a 30 de junho. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela palavra, pelos louvores. Obrigado porque o Senhor nos recebeu na tua presença. Leva cada um agora de volta para casa, para uma semana, Senhor, na tua presença, debaixo da tua graça, da tua unção. Deus amado, se houver lutas, eu peço os livramentos do Senhor. Se houver vitórias, eu peço ao Senhor que mantenha o nosso coração no teu altar. Pai, muito obrigado. Nós queremos, ó Deus amado, pedir ao Senhor que o Senhor possa repreender o inimigo das nossas almas e nos guardar juntamente com a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Também me lembro, Senhor, do Davizinho, da Bárbara, ó Deus, ali onde aquela criança está em Ourinhos, coloca as tuas mãos, ó Deus, e cura aquele bebê. Tira, Senhor amado, em nome de Jesus, toda a enfermidade, que aquela criança saia daquele hospital com toda a sua saúde, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos a Ti, para a glória do Senhor. Essas as tuas mãos, o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, o batismo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre toda a igreja de sempre. Amém. Amém. Passa lá na cantina, dá um abraço.